Quem aqui está presente agora na reunião? Eu não Olha, consigo ver. então, estão presentes o Arthur, eu vou colocar aqui. O Arthur, aqui, ele está presente a Elba, aqui da Procenge, o Elton Barbosa, também ele está presente, a Pamela, que já estamos vendo, e o Paulo Igor. Eu vou ligar seu microfone, que parecia que estava com um pouco de eco. Pode falar. O Elton é de que companhia? Não ouvi nada, Pinheiro. Desculpa, é que eu tinha desligado aqui. O Elton é da Cagepa. Da Casero. Isso. Bom, na nossa última reunião, eu acho que ninguém estava presente, né? Nem o pessoal da Procente, nem o Elton da Cagepa. Eu não tenho certeza. Estava? O Elton não. Hã? Eu acredito que não, o Elton não estava. Porque eu acho que a gente vai ficar um pouco comprometido nessa reunião, porque, na verdade, o pessoal da Compesa ficou de passar uma validação dessa arquitetura proposta. Mesmo que a Certo. gente faça um resumo do que foi apresentado, aí a gente não teria o retorno de quem fez a análise nesse período. Né? Vamos então partir para o resumo. O que você acha? E aí a gente vê se vai aparecer mais, se o pessoal da Compesa aparece para fazer a análise, já falar da análise, que eles ficaram realmente de fornecer um retorno. A gente pode fazer o resumo para os presentes que não estavam lá na reunião. E aí, se for preciso, então a gente marca uma outra reunião, aguardando o Eu posicionamento acho que deles. não. Tudo bem, eu concordo com vocês a gente fazer o resumo, mas eu acho que fazer uma outra reunião não seria necessário. Porque A gente a já gente toca para estabelece frente. Tá, exatamente, tá bom. é o que a gente vem fazendo, porque a gente sabe que existem muitas dificuldades nessa área, as pessoas não têm muita disponibilidade e acaba por conta disso a gente não realizando muita coisa. Tá Então bom. eles tiveram aí praticamente um mês, eles não deram nenhum retorno, acredito que como ele falou a princípio, na nossa reunião, ele acreditava que realmente essa arquitetura era a adequada, mas que ele iria avaliar se poderia contribuir com alguma outra mais ao longo do tempo, ou mesmo no desenvolvimento do projeto. Né? Conforme a gente vai desenvolvendo, novas necessidades e novas adaptações seriam necessárias. Mas ok. Então eu vou. Você quer que a gente faça um resumo da apresentação, é Eu isso? tenho a apresentação aqui, e só complementando, Elba, foi exatamente isso, né? Eles colocaram que a arquitetura estava adequada, mas que eles gostariam de analisar com um pouco mais de atenção. Então tá, eu tenho aqui os slides do Paulo Igor. Se o Paulo Igor quiser ir falando, não sei, aí como você sugere? Aham, acho que sim. Né? Eu vou ligar o microfone dele. Paulo, Oi, oi, bom dia. então, bom dia, né? Vamos começar aí. Ah, tá, o Gerson Bet, né? Tem que desligar o telefone. Tá. Vou desligar o som. Pode começar, Paulo, estamos ouvindo. Microfone. Não, tem que deixar mudo o microfone da Joelma, senão vai ficar Já deixei, replicando. já tá. Né? Porque a gente está na mesma sala. Tá sendo a microfonia, tá certo, obrigado. Tá, ok. O GSAMBet, essas são as tecnologias que a gente já implementou no novo modelo. Isso aí já está sendo homologado. Algumas outras funcionalidades do BET já estão sendo passadas para essa arquitetura nova. E as tecnologias utilizadas são Java E 7, é a mais nova, né, a última versão do Java E. Então a gente usa a parte de JB, JMS para envio de mensagem, a parte de mensageria da arquitetura. A própria API do BET, que é nessa nova versão do Java EE, já tem uma API do BET, de BET, para processamento de BET. A gente está usando o Java 8, a última versão do Java. E para a parte de interface e algumas coisas com banco, que são como CRUD, alguma coisa do tipo, a gente está usando o Ruby, a versão 2 e o Rails 4 já. Que é mais, a gente optou pelo Ruby Rails pela facilidade de desenvolvimento web com ele.
e a integração foi bem tranquila, porque basicamente a integração é via banco e via mensagem, né? Integração via REST. A parte está no Wildfly 8.0, que é a nova versão do JBoss. O JBoss mudou a nomenclatura a partir da versão 8, que agora deixou de ser JBoss, virou Wildfly. A parte do Nginx, eu coloquei até um /Apache, porque pode usar um Apache ou o próprio Nginx, são servidores web. O próprio JBoss usa o Tomcat dentro dele, né, como servidor web. É mais uma alternativa, né? Coloquei o Nginx e o Apache. E o PostgreSQL que a gente está usando é o 9.3.4 também, uma das versões mais recentes do PostgreSQL. Essa aí é a arquitetura em si e como está sendo a comunicação entre as camadas. Então, na parte de visão, a gente tem o GSAM Batch Manager, que a gente chamou. Esse é o nome dos projetos que estão no GitHub, github.com/prodigasystems. Então, tem lá o projeto, todos esses projetos estão disponíveis, código aberto, né? O GSAM Batch Manager, que foi feito em Ruby Rails, basicamente ele faz consultas e cadastros na base de dados. O GSAM Processos, ele foi implementado com Java, ele fica monitorando a parte do banco de dados e via JMS ele manda mensagens para a fila. Essas mensagens para comunicar que tem processos para serem executados, né? Processos em espera, no caso. A gente criou um status novo, que é o em fila. Então, a gente manda para a fila com status em fila, e aí depois ele vira em espera e o GSAM Batch começa a processar. O GSAM Batch, que é esse projeto de baixo, eu coloquei várias caixinhas porque eu posso estender, né? Eu posso ter vários GSAM Batch rodando em vários, até em servidores separados, se for o caso. A gente pode ir implementando os processos batch em várias estruturas dessas, deixando ele bem escalável, assim. E ele basicamente se comunica com a fila e com o banco de dados, né? Que ele pega os dados para fazer os processamentos. Aí no GSAM Batch é onde vão ter as lógicas lá, faturamento em grupo, arrecadação, geração de documentos para cobrança, etc. Então, a lógica vai ficar bem separada mesmo. A responsabilidade do GSAM Processos, ele controla as filas e todos esses processos. A gente colocou limite de fila configurável, eu posso dizer, o processo de geração de documentos para cobrança, eu só quero ter no máximo 5 na fila em processamento ao mesmo tempo. Aí a gente pode fazer esse controle melhor dos processos em fila. Além disso, a gente tem também a questão das prioridades. Eu posso dizer que o faturamento ele é o mais prioritário de todos. Então, antes dele colocar um outro na fila, ele vai verificar entre os que estão em espera, né, para entrar na fila, qual é o mais prioritário e ele vai priorizar esse que é mais prioritário para colocar na fila. Então, o GSAM Process ele praticamente é um orquestrador, né? Ele administra o que entra, o que não entra, quem é o prioritário, quantos entram, quantos não entram na fila. Certo? Pode passar, Pinheiro, por favor. Aí eu tenho o GSAM Persistence, que ele vai ser um módulo onde vai ficar concentrado toda a parte de dados. Todos os mapeamentos, lógica de dados, ele entra como uma biblioteca dentro dos projetos, ou como dependência, né, dos projetos. E isso aí ele vai ter os mapeamentos do banco de dados e as lógicas de consulta e operações no banco de dados. Ao invés de a gente ficar replicando nos vários projetos que a gente vai ter, porque a gente está modularizando, né, o GSAM em si, nós temos um módulo que é a parte de banco de dados, que é a parte de dados mesmo. E esse módulo a gente sempre vai implementar as lógicas nele e ele entra como dependência nos outros projetos. Então vai ficar bem separado assim. A gente vai poder reaproveitar bastante esse módulo em todos os projetos. Pode passar, Pinheiro, por favor. Para entrar, como os projetos novos aí estão usando o Maven, que faz o controle de dependência nos projetos Java, a gente tem aí como fazer a configuração do Persistence dentro desses projetos. A gente já está analisando umas outras alternativas, o Marcelo que entrou agora, ele está verificando como colocar essa biblioteca, fazer o deploy da biblioteca mesmo no servidor, e aí todos os projetos usarem ele como uma dependência, sem ter que carregar essa biblioteca várias vezes nos vários projetos que a gente vai subir, já que a gente vai ter vários módulos agora. Pode passar, por favor. Isso aí eu indicando, né, os projetos que estão, esses projetos todos estão abertos lá no GitHub,
vocês podem fazer o fork deles, o clone, estudar, alterar, se puderem, para contribuir com a melhoria desse projeto. Agora, para os módulos online, isso é uma coisa que a gente já está estudando como a gente vai fazer. A primeira arquitetura que a gente está analisando é ter de novo na parte de visão Ruby Rails para requisições REST. E embaixo a gente começa a construir uma API do GSAM, que é os vários módulos, as várias funcionalidades do GSAM seriam implementadas como uma API. Né? Eu vou fazer várias requisições REST e dependendo de que operação eu vou fazer no GSAM, ele vai fazer essa requisição REST para o módulo, que vai ter a parte background dele toda montada lá, só para receber a requisição e retornar com o que foi feito, né, com o resultado. Então aí a sugestão é ter os controladores Jersey, o Servlet, que o Jersey é um framework para REST em Java. Na verdade ele é bem mais do que isso, que ele tem várias outras funcionalidades. E a parte de modelos eu tenho o GSAM Persistence. E a parte de negócio, onde vou ter todas as lógicas mesmo de negócio, né? Como vai funcionar o negócio. Então eu recebo do Ruby Rails uma requisição REST, por exemplo, cadastrar um imóvel com todos os dados do imóvel. O Jersey vai ter a interface dele que vai receber essas informações, repassa essas informações para a camada de negócio, onde vai ter a lógica, onde vão ter as validações, onde vai ter as críticas todas dos dados e como vai cadastrar. Ele passa para o Persistence, onde ele pega os dados e cadastra no banco, retorna se teve o sucesso ou não, a camada de negócio vai, ok, está tudo ok, retorna para o Jersey retorna a resposta de sucesso com a mensagem, o que for, para outra camada, e aí mostra na tela que foi cadastrada com sucesso. Basicamente é o caminho que vai ser feito dentro da API. Isso a gente ainda não chegou a implementar nenhum módulo ainda, nenhum CRUD, isso é uma sugestão. A gente ainda está avaliando se a gente vai usar essa pilha inteira, como a gente vai fazer isso daí. Pode passar também, por favor. Ah, tá. Aí eu coloquei... Qual é a diferença? Volta um pouquinho, Pinheiro. Aí a gente tem, ó, quando ele passou o slide, a camada de visão mudou e a camada de baixo não mudou. Por quê? Com essa sugestão de a gente criar uma API do GSAM, a parte background separada, eu tenho a camada de visão flexível para eu implementar em qualquer tecnologia. Até a parte de mobile, como Android, iOS, fazer em HTML5, ou posso usar o JS, jQuery, AngularJS, Ruby Rails, ou o próprio JSP, Java. Eu posso implementar em qualquer tecnologia, contanto que ele saiba como se comunicar com a API. A API vai estar lá com todas as interfaces para eu interagir com o GSAM e a camada de visão vai ficar a critério de qualquer de qualquer cliente. Ele pode implementar em novas tecnologias que ainda vão surgir, que a gente não tem nem ideia ainda. A ideia é que depois que a gente vai evoluindo na API do GSAM, que a gente tem vários outros módulos, módulos de cadastro, arrecadação, faturamento, relatórios, etc., a gente vai criar um barramento de serviços, onde vai ter essa API. Eu vou ter esse orquestrador, que é como se fosse um roteador dentro do sistema GSAM, que ele recebe as requisições dos vários módulos, das várias interfaces, e ele diz para onde ele tem que se comunicar dentro dos módulos do GSAM, se é o módulo de cadastro que ele vai chamar, se é o módulo de relatório que ele vai chamar. E aí esse orquestrador vai ter total noção de como se comunicar com o barramento de serviços, onde está implementada aquela API que foi mostrada nas arquiteturas nos slides anteriores. E aí cada bolinha desse representaria um módulo. Não necessariamente o módulo é aquela pastinha que a gente vê no menu hoje do GSAM, cadastro, atendimento. A gente pode quebrar em várias outras estruturas que fique mais fácil de se comunicar com as APIs. Um módulo de relatório, um módulo de atendimento e etc. Segurança e vai. Aí eu representei exatamente os módulos que tem lá no menu para ficar mais fácil da gente entender. Assim, também tem uma outra vantagem, que nem todas as companhias, por exemplo, usam todos os módulos, todas as estruturas que tem no GSAM. E aí ficaria fácil de implementar. Eu levo a API e hoje eu quero um módulo só de atendimento. Ele poderia colocar só o atendimento para funcionar. Não precisaria fazer toda a migração do GSAM com todos os módulos, com todas as funcionalidades que ele nem usa.
e ficar lá com um monte de tabela vazia, desativando tabela no banco, vai dizer que aquela funcionalidade não tem ou tem. A gente teria realmente uma estrutura modularizada. Pode passar, por favor. Aí eu já entro nas considerações finais, né? Essa nova arquitetura, eu já falo um pouco mais do que a gente tem feito na Cozampa, que são essas melhorias, essas estruturas. Como a parte de batch a gente montou primeiro, que é uma parte que tem pesado bastante para a gente tem tido bastante dificuldade com a parte de performance, servidores, tendo que reiniciar servidor, etc. Então a gente tem investindo um pouco mais na melhoria do batch em si e migrando algumas funcionalidades já para essa nova estrutura. Parte de recadastramento, a gente já está fazendo migração, parte de faturamento, a gente já fez algumas coisas passando para a nova estrutura do batch e é o que a gente tem investido hoje para ir desligando aos poucos. O que a gente for passando para essa nova estrutura, ele vai conviver com a estrutura antiga. Então a estrutura antiga não deixa de funcionar, vai continuar funcionando, e só os batches que a gente for migrando para a nova estrutura que a gente vai desligando da antiga. E aí já vai processando na nova. É mais ou menos assim que a gente está fazendo como estratégia de migração tecnológica do GSAM dentro da Cozampa. Basicamente é isso. Isso é um resumo do que a gente conversou lá no Obrigado. Recife. Paulo, eu não sei se alguém tiver alguma dúvida aí, se alguém quiser falar, é só me avisar aqui, eu já ligo o microfone. Alguma consideração? A Elba, eu vou ligar seu microfone, Elba. Bom dia, Elba. Já está ligado o seu microfone, acho que do seu lado aí está desligado. Pronto, Elba, acho que agora deve estar... Estamos ouvindo, pode falar. Oi, estão me escutando? Oi, aqui quem fala é Saulo. Estamos aqui na Procenge, Elba Rego, Yara Souza e Saulo Lima. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. A gente ficou aqui só uma dúvida em relação a... Vocês falaram um pouquinho sobre módulo de banco de dados. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer com módulo de banco de dados. Isso, volta um pouquinho mais. Um pouquinho mais atrás. É mais para trás. Para trás, isso. Não, passa. Passa. É esse aí, o GSAM Persistence. Os bancos de dados estão separados nesse módulo. Como seria esse módulo de estrutura de banco de dados? Não ficou muito claro para a gente aqui. Então, ele é... Novamente. Opa, vocês estão me ouvindo? Oi. Vocês estão me ouvindo? Deu para entender a pergunta? Deu sim. Pode falar, estamos ouvindo, Paulo. Alô? Pode falar, Paulo. Ah, tá. Beleza. Então, o GSAM Persistence, ele é basicamente a camada de Hibernate hoje. Então, eu tenho uma camada de Hibernate e eu tenho outra camada de JBase com a parte de repositórios, onde tem as lógicas de banco. Cadastro, consulta, atualização, deleção. É basicamente isso. Só que a gente criou um módulo separado mesmo. É um projeto separado, projeto Java separado, que entra como dependência nos módulos que a gente tem construído. Ao invés de eu ficar fazendo o mapeamento do Hibernate no módulo, por exemplo, de cadastro, depois o Hibernate no módulo de... Não, eu criei um só, que eu utilizo em vários, entendeu? Ele está basicamente com o mapeamento do banco. Mas qual o objetivo de separar qual o ganho que a gente vai obter, tendo, por exemplo... É a reutilização. Hoje tem uma camada de banco no GSAM que é copiado várias vezes as consultas em vários lugares. Mas hoje a gente tem um módulo só. É monolítico o GSAM, né? Então está tudo lá, todas as camadas estão num cara só. Agora, visando que a gente vai separar em vários projetos, são vários módulos separados, eu tenho a biblioteca de persistência como dependência. E aí eu consigo usar a parte do banco de dados, independente de que módulo eu vou subir. Tá, então veja só. Uma reutilização dele.
Você falou um pouquinho mais na frente depois que os módulos, por exemplo, faturamento, atendimento ao público, por exemplo, você pode ter um cliente que só utiliza o atendimento ao público. Então, se eu estou utilizando só o atendimento ao público, como é que eu vou utilizar essa camada de assistência como sendo módulo, se todos os módulos estão dentro dessa camada de banco de dados? Como é que seria Não, essa? a parte de mapeamento vai estar toda nele. A parte de API vai estar toda nele. Agora eu só vou subir a parte do atendimento. Então, eu só vou ter a interface do atendimento com a API disponível para ele acessar. Imagina que eu tenho uma arquitetura agora em nuvem, né? Que vários clientes vão estar acessando e utilizando o GSAN. Então, eu vou ter como pegar, ele tem lá um mapeamento, ele sabe o que ele vai chamar na API e utilizar. Ele vai basicamente só ter o cliente, né, para utilizar a API. Não concordando que talvez essa seja a melhor arquitetura, não. Talvez precise estudar um pouquinho mais. Mas entendi o que é que você quer dizer, mas não, talvez essa não seja, não acredito que seja a melhor opção. É uma coisa a se estudar um pouquinho com mais detalhes, na nossa opinião. Claro. Essa é uma sugestão, como a gente colocou desde a primeira reunião. Se tiver uma melhora ou uma outra arquitetura, alguma coisa que você já esteja trabalhando e puder compartilhar, é ótimo. É para isso que a gente está aqui, né? Joia, entendi. Obrigado. Nada. Ok, obrigado. Inclusive, se vocês quiserem depois, a gente pode até marcar uma reunião só para discutir online, só para discutir esse assunto, a qualquer momento, porque esse é o objetivo, a gente colaborar, né, tá todo mundo junto e ouvir aí todas as sugestões, como o Paulo colocou bem aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Então, como próximo passo, dando continuidade, eu acho que uma coisa que poderia ser feita nós poderíamos marcar uma reunião para discutir, aí a Procenge analisando essa parte aí desses mapeamentos, estrutura de banco de dados, a gente poderia depois marcar uma reunião só para discutir esse assunto online. Isso é uma coisa simples aí da gente fazer. Aí eu estou aberto aí à sugestão de datas e horários. E dando continuidade, Joelma, você quer fazer alguma colocação? Sim. Pois não. Pronto, posso falar? Pode falar. Nós criamos um grupo do Comitê Gestor no site do Software Público. E lá tem um local para fazer debates e discussões a esse respeito. Acho que a gente marcar uma data vai ficar meio preso às coisas, como aconteceu agora, né? A gente teve essa nova reunião por solicitação de um grupo que também gostaria de analisar e fazer propostas, e é isso que a gente precisa, né? Que todo mundo possa falar e que isso não seja impedimento para ninguém, né? Que ninguém possa dizer, olha, eu não pude contribuir, eu tinha algumas coisas para dizer. Então, o que a gente pode fazer é publicar isso lá e levar o debate para o site. Chegou no momento que precisa reunir as pessoas para esclarecer ou debater, aí a gente vai lá e solicita o agendamento da reunião, que eu acho que não vai ser dificuldade para ninguém, né? Tá, uma ok. vez que a gente pode fazer isso pela internet. E não fica uma coisa marcada para esse dia, aguardar nesse dia, nessa data, fazer o que for preciso. E essa questão aí do modelo proposto de atualização arquitetural, a gente já publica lá como sendo esse o caminho que nós estamos tomando. Agora, não significa que em nenhum momento algo que seja melhor ou que seja mais utilizável na situação atual do GESAM, porque a gente tem duas realidades. Uma é onde a gente gostaria de estar e uma é onde nós estamos, né, que é bem distinta dessa arquitetura que está sendo proposta. O GESAM tem inúmeras outras dificuldades que a gente precisa suplantar para chegar nessa arquitetura. Então, eu acredito que se a gente fizer dessa forma, vamos poder colaborar, vamos poder compartilhar os esforços e dar continuidade ao trabalho que já está sendo feito, sem que ninguém atrase ou segure ninguém. Tá ok. Por mim, estaria tudo bem. Não sei se todos concordam aí. Se alguém quiser falar também, só pedir para ligar o microfone. Inclusive, só complementando, a Caerne, eu estive lá aí, umas semanas atrás, ela já colocou todo o código fonte também dela
já está disponível. É só entrar no GitHub e digitar Caerne e já aparece lá todo o código-fonte, além das demais. O código da Caerne, basicamente, seria igual ao código da Cagepa. Não, desculpe, do Maranhão. Da Caema. Da Caema, isso, não é isso? Vocês chegaram a dar uma olhada, não? Eu Não, acredito ainda que não. sim. Eu acredito que sim. O que poderia fazer é, como ele está aqui num repositório que eles criaram, é a gente passar para o repositório do GSAM e aí, se as pessoas que quiserem fazer uma análise, mas eles colocaram lá. A gente converteu lá do SVN para o JIT e está o código aqui. Tá, a gente pode tentar baixar, compilar, para ver se está tudo ok, Sim, porque eu não sei como é que estava lá. O da Caema a gente chegou a fazer isso, para ter certeza que o código estava todo lá, as estruturas estavam todas lá, porque a gente tem alguma dificuldade com os fontes do GSAM, né? tá ok. Para não colocar dentro dessa nova estrutura os mesmos problemas que a gente tinha na antiga. Claro. Tá E ok. a gente tem um código que a Cagepa forneceu, que eu acredito que seja da Procenge, que nós publicamos lá também. É o que está no JIT também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Estou até procurando aqui. É quando você estava mostrando nas transparências, ele aparece lá no meio delas. Esse aqui. Acho que tá. Caerne. Não está aqui. Não. Não, está na nossa na apresentação de da arquitetura. Isso. Aqui. Volta um pouquinho. Aí, tá aí. Isso. Tá ok. Tá lá no Git. Isso aí, se vocês entrarem no portal do software público, tem um link já para o Que Git. carrega para aí. Isso. E E o software público também já está na versão beta, não está liberado para todos, mas já está lá na versão e a gente já está carregando na nova versão também esses fontes. Isso. Que a gente acredita que até o meio do ano que vem, mais ou menos, já deva estar público. Tá ótimo. Eu vou só pedir para Pinheiro, para o pessoal da Procenge que entrou, para você pegar os e-mails do Saulo, etc., os e-mails que eles têm no software público, para que a gente possa incluir eles lá no grupo do comitê gestor e ele ter acesso às áreas que está restrita a esse comitê. O que eu tenho aqui é o da Elba. Se os demais quiserem passar também os e-mails, aí a gente... Esse vai ser o e-mail que eles cadastraram no software lá no público. Software público. Alguns Lá no portal. me deram outros e aí não estava lá. Porque senão não recebe as correspondências. Exatamente. Então precisa mandar o e-mail que está cadastrado lá no portal para a gente. Se quiser aqui pelo site, já manda agora, a gente já registra. E aí a gente inclui no grupo que está discutindo aí a arquitetura. Eu não sei se tem, se quer definir já os próximos passos, Joelma. Eu tenho só uma... Olha, Pode falar. O nosso próximo passo era a reunião em Brasília, que é a continuidade da reunião do comitê gestor, né? A gente começou a discutir o módulo de cadastro para fazer a conversão desse primeiro módulo. E estava marcado para a segunda quinzena de janeiro. Você me mandou aquela mensagem dizendo Dia 14, que não há problema em relação às salas, isso. Mas que o pessoal estava preocupado com a adesão, né? As companhias que realmente iriam participar, para que não seja uma coisa inócua, né? Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que eu vejo como necessário, porque a gente está muito atrasado no projeto, nós temos muita coisa para fazer. E quanto menos a gente se reúne para discutir esses passos, né, mais longe fica o dia de se alcançar os objetivos de integração e de compartilhamento, porque por enquanto a gente está compartilhando informações, não estamos compartilhando esforços ainda, né? Então, na minha visão, é importante ter essa reunião, é importante ter uma permanência, até porque a gente veio de um modelo que tinha reuniões mensais, e de repente parou e ninguém soube mais nem nada e cada um se virou. E o tempo corre contra nós. Cada um de nós que estamos em companhia, temos prazos, temos atividades que a gente tem que entregar naquele período.
Eu vejo como necessário e eu acredito que a dificuldade de viajar em janeiro e fevereiro é a mesma. Porque a questão de orçamento ele só vai fechar para março. E aí significa dizer que a gente só vai fazer reunião em abril? Acredito que não, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Arthur entrou em contato lá com o Paulo, do Ministério das Cidades, e tem a disponibilidade, acho que é o dia 14, né, que nós solicitamos, foi para o dia 14 de janeiro. Então tem a disponibilidade, a única coisa que eles perguntaram, quantas pessoas estariam presentes. Aí eu informei que eram mais ou menos 25 pessoas, que nem a outra última que nós tivemos em Brasília. E a única coisa que o Ministério colocou é o seguinte, eles podem reservar a sala, mas tem que confirmar realmente quantas pessoas vão, porque não pode a gente falar que vai 25 e aparecem 10, entendeu? Então, se só a gente falar, não, vão 10 pessoas, vão 5, vão 25, mas para realmente as pessoas estarem comprometidas para não gerar uma falsa expectativa lá no Ministério, porque eles vão anunciar lá essa reunião e aí depois o pessoal não aparece. O que a gente pode fazer, Pinheiro, é fazer essa reunião de janeiro, que é meio assim, uma incógnita, ainda no planejamento. Porque para eles não vão dar muita publicidade a essa reunião, diferente do Ministério das Cidades. Né? Não sei se tem sala disponível, porque a gente acabou não reservando. Né? E o Ministério das Cidades precisa enviar as convocações, que as dificuldades das pessoas de comparecerem era a liberação dos seus diretores por entender que isso era uma reunião informal, que não era algo formal do Ministério. Né? Então, eles toda reunião cobram que o Ministério das Cidades envie as convocações e que não teriam dificuldades de comparecer se essas convocações chegassem com antecedência. Então, é um pouquinho de esforço de cada um. Tudo ótimo, tá bom. O que a gente faz, então? Mantemos o dia 14, como que vocês acham? Por mim, não tem problema nenhum. Da nosso lado, também acredito que não. Mas aí hoje a gente tem a CAGEPA, que está presente na nossa reunião. A gente poderia passar um e-mail para todos eles, né, que compareceram às últimas reuniões, só lhe perguntando para eles, que isso foi agendado na última, né, a maioria estava presente e concordou com essa data. Se continua concordando e informando que virá a convocação do Ministério. Né? O Arthur está colocando aqui, ele está sem o microfone, mas que o Ministério das Cidades demonstrou interesse em que a reunião não fosse dentro da primeira quinzena. Devido à alta demanda de voos no período? Não, porque ele disse que nessa primeira quinzena, que eu tive conversando com o Arthur até pode, devido à alta demanda de voos no período. É isso. Eu diria que isso não vai deixar de acontecer em fevereiro, até por causa do carnaval. Então, não vejo como isso iria afetar nesse momento. Principalmente porque a gente tem feito sempre numa quarta-feira para evitar os voos para Brasília, né, que são, em geral, na segunda e na quinta-feira. Então, para dar um alívio, para a gente não estar no meio do tumulto de voos de pessoas indo a Brasília. Não, acho que é voos de férias. Eu acho que ele quer dizer voos de férias, viu? Então, mas é o que eu estou te dizendo. Voo de férias de janeiro e fevereiro também é a mesma coisa. Fevereiro é pior ainda, que tem um carnaval. Certo. Então, que esse não pode ser um motivo de impedimento, né? Mas o que eu acredito que o Ministério estava falando, da dificuldade, da preocupação, era a proximidade das festas, das pessoas emendarem férias às pessoas que trabalham nas companhias e não poderem estar presentes também. Por esse motivo, né? Então, eu acho que a gente pode enviar um e-mail para todos que participaram até o momento, perguntando se há alguma dificuldade deles comparecerem nessa data, ou 14, ou 21, se não quiser na primeira quinzena, e fechar a data e fazer em janeiro mesmo. Porque o que eu tenho vivido nesse período todo de GESAM é que as coisas que a gente vai adiando, vai ficando cada vez mais difíceis, né? Então, nunca se consegue uma data em que todos possam comparecer com conforto. E aí você fala, não, vamos deixar para tal data por causa de Cicrana, e quando chega nessa data tem por causa de Beltrano, por causa disso, por causa daquilo, e não avança. Eu acredito que a gente ser
constante, as pessoas ficam mais fáceis de se planejar. Como aconteceu com a reunião do Comitê Gestor do Software Público. A gente tinha reunião mensal, mas essas reuniões eram agendadas com 5 meses de antecedência. Então, todos tinham como se programar e estar presente naquela data. Arthur, você quer falar alguma coisa aí pelo chat? Ok. A Elba, eu acho que a Elba quer falar alguma coisa. Uma dúvida que tem técnica. Uma dúvida então vamos... não técnica. Tá. Então eu vou ligar aqui. Elba, pode falar. Acho que você que tem que ligar o seu microfone aí, que aqui está ligado. Isso. Oi, agora vocês escutam bem? Pode falar, pode falar. Vocês escutam a gente? Sim, estamos. Só ouvir falar. É uma dúvida nossa também aqui. Vamos considerar que a arquitetura, a gente chega, né, numa arquitetura que os vários fornecedores pelo Brasil, né, consideram uma arquitetura ótima, né? Ou seja, isso aqui é um caminho muito bom para a gente traçar, que vai trazer muitos benefícios aí para o software público, para o GESAM. Uma vez que estabeleceram qual seria essa arquitetura, né, pensada ou projetada para o GESAM, existe alguma perspectiva de união de trabalho, dos códigos-fontes, de lições aprendidas, né? Como é que seria? Haveria alguma contribuição do Ministério das Cidades nessa organização do código-fonte, ou através de investimento, ou através de mantendo? Como é que seria essa distribuição do conhecimento e da atualização do código-fonte? Nas várias versões. Ou cada fornecedor teria que fazer as mesmas atualizações, gerando retrabalho? Posso responder, Pinheiro? Pode, à vontade. Bom, a gente começou a discussão desse comitê gestor como as companhias usuárias do GESAM, né? O GESAM foi construído para ser um código-fonte único e não foi o que aconteceu. A gente tem hoje pelo menos 4 ou 5 versões distintas do GESAM. E quando eu digo distintas, é só a tela que é igual, porque o interior é totalmente diferente, né? E essas reuniões começaram justamente porque não é um objetivo do Ministério das Cidades e nem do Planejamento, que é o patrocinador do software público, de ter um software em que o investimento seja feito de forma distribuída e não colaborativa. Porque todo investimento que a COSAMPA faz desenvolvendo o GESAM não é reaproveitado por nenhuma companhia no momento, a não ser algumas novas empresas que estão trabalhando junto conosco para outros fornecedores, mas as companhias principais que usam o GESAM não se aproveitam desse código. Então, nós começamos a reunião justamente para colaborar, independente de ministérios da cidade, de investimentos do governo federal diretamente, existem investimentos dos governos estaduais. A CAGEPA, a COSAMPA, a COMPESA, a CAEMA, a CAERN, todos eles investem no GESAM de formas distintas. Então, o que nós gostaríamos de fazer com as reuniões do Comitê Gestor é começar a colaborar. O que um desenvolveu possa servir para o outro, ainda que com retrabalho para absorver, mas não para desenvolver. E isso ficou muito claro para nós nas reuniões, quando a gente começou a discutir os problemas que as companhias tinham ainda a resolver e que basicamente eram os mesmos, né? Aí nós enfrentamos a outra dificuldade. O GESAM hoje, tecnologicamente, já está obsoleto e já cria dificuldades para as companhias em função da forma que ele foi desenvolvido e dos equipamentos que podem rodar e como podem rodar, e a velocidade que eles têm, os problemas de travar, os problemas de conseguir os recursos adequados para o GESAM, tecnológicos, né? Então, na nossa reunião, o que foi discutido, debatido, Saulo, é exatamente isso que você está falando. A gente não pode ter ilusão que vamos ter um código-fonte único, nem tão cedo, por conta de todo o investimento particular que as companhias fizeram com os seus fornecedores, e que hoje elas não podem voltar atrás dos recursos que já têm. Vai dizer, vamos começar do zero com o código todos iguais e vamos correr juntos. Isso não é possível. Mas o que é possível é estabelecer uma arquitetura que cada um caminhe para ela e essa arquitetura seja plugável, é o que nós estamos propondo. Que aquilo que eu estou desenvolvendo no cadastro vai servir para a Procend nos cadastros dos clientes que ela tem. Ela plugue dentro do código dela essa nova API e possa utilizá-la, e nós irmos caminhando para um código pelo menos parecido.
e cada fornecedor e cada desenvolvedor, eu vou chamar assim, porque o fornecedor está a serviço de uma companhia, possa ser reaproveitado e ter um local que ele possa discutir as dificuldades que ele tem com o produto que está na mão deles. Porque quando a gente vai começar a conversar sobre como gestão foi desenvolvida, a linguagem que ele utiliza, a versão do JBoss, etc., os desenvolvedores das outras áreas nos olham dizendo, mas vocês trabalham com isso? É dessa forma? De tão atrasado que nós estamos em relação à arquitetura e tecnologia de desenvolvimento. Não estou falando de negócio, mas sim da forma que o GESAM hoje trabalha. Então, a ideia é, neste grupo, poder se discutir e se trabalhar independente de outros recursos. Porque os recursos que o Ministério das Cidades colocar, ou qualquer outro governo federal, vai colocar sobre as companhias. E as companhias é que vão demandar os seus fornecedores a forma de trabalhar para podermos caminhar juntos, pelo menos no desenvolvimento e na atualização tecnológica do GESAM daqui em diante. Ok. De forma colaborativa mesmo. Tá claro. Isso, exatamente. Por isso é muito importante que vocês participem dessas reuniões do Comitê Gestor. A gente sabe que no passado houve muita discussão inútil. E não é isso que se quer agora de forma nenhuma. O que se quer agora é discutir problemas e soluções e cada um sair debaixo do braço com algo que solucione a sua vida, que esteja resolvendo o seu problema e que possa colaborar com outros. Então, a mudança desse comitê gestor é total. Eu posso te garantir que não tem nada a ver com os comitês que a gente tinha anteriormente. Entendido, Joelma. Obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Então marcamos a reunião para o dia 14 mesmo? Todo mundo de acordo? Eu acredito que seja o melhor. Quer dizer, sou eu que falo, né? Mas a minha opinião é que o ideal é que a gente seja constante. Pelo que eu entendi, o Arthur concordou também, e eu também estou de acordo com as suas colocações, Joelma. Acho que se os demais... E o pessoal da Cagepa que está aqui já presente, eles Cagepa confirmam? quer falar alguma coisa? O Eduardo, o ideal seria que a convocação por e-mail. Também a gente pode fazer as duas coisas, por carta e por e-mail. Se você quiser falar, Eduardo, eu ligo o seu microfone aqui. Eu vou ligar. Só um minuto. Pode falar, Eduardo. Ah, ele tá ok. Tá bom. Então tá. Então fica marcado dia 14. Qual o horário que vocês sugerem? A gente marca o dia inteiro, das 9 às 17. Combinado. E aí vou solicitar para o Ministério mandar a carta e por e-mail a convocação. O Arthur está colocando que é necessário encaminhar a pauta, assuntos e endereços para o envio com antecedência. Com antecedência. Então, se vocês puderem fazer essa gentileza... A pauta... Oi, pode falar, pauta. Eu vou fazer a pauta e vou colocar na publicação do software público hoje ainda, e a gente pega as últimas atas. Eu tenho uma relação que eu acho que eu já passei para você, Pinheiro, de todas as companhias e os e-mails dos presidentes. Tem e a gente só acrescenta com as últimas atas que se tiver algum ali que não esteja presente, eu não tenho certeza. Perfeito, a gente vê aqui também. Tá bom. E se as pessoas que quiserem mandar o endereço, alguma informação, algum dos presentes aí, eu estou passando meu e-mail aqui, eu vou passar meu e-mail aqui pelo chat, tá? Mais alguma coisa? Acho que acredito que não. Eu só tenho aqui uma pessoa, é o Thiago. Eu particularmente... o Thiago Moreno está aí. Ele achou a última ata pobre em detalhes. Só constava basicamente a remarcação da reunião, que tinha só a apresentação, não é isso, Tiago? Só tinha a cópia da apresentação. O que aconteceu, nós gravamos a reunião passada, mas na verdade acabou não gravando, deu algum problema na gravação. Então não foi fornecida a gravação. Nós estamos gravando essa reunião, nós vamos fornecer ela gravada. Algum detalhe que você gostaria, Tiago,
Eu vou abrir o microfone para você, que você gostaria Deixa eu que... só falar uma coisinha. Pois não. Aproveitar que o Tiago está, vi se ele tem alguma consideração, porque era a equipe da Consenso que ficou de dar uma analisada melhor na proposta, né? Isso, Tiago, pode falar. Ainda não sentamos para rever aquele material todo, mas eu acho que para a próxima reunião a gente vai dar uma sentada aqui e vai tentar ver o que é que a gente pode colaborar com aquela apresentação, o que foi mostrado. Uhum. Ok. Se você falou que está faltando algum detalhe, alguma coisa que você gostaria que a gente fornecesse para você, Tiago? Não, aquele material já dá para a gente fazer uma primeira análise, entendeu? E fazer algumas considerações. Eu acredito que o que faltou mais foi tempo mesmo para sentar e fazer. Tá bom. E com relação à observação que eu coloquei, Pinheiro, é só porque eu senti falta das decisões que foram tomadas. Assim, das decisões não, que na verdade não houve decisões, né? Mas do que foi colocado, entendeu? Você pode mandar isso para a gente, o que você gostaria de incluir, e a gente inclui na ata, não tem problema nenhum. Tudo bem. Mais alguma colocação? Eu só gostaria de, eu sei que não é o objetivo da reunião, mas só apresentar aqui rapidamente, eu tive logo naquela mesma semana, eu tive na Caerne, e lá na Caerne eu vi que eu acho que todos já devem ter isso nas suas versões do GESAM, eles têm lá já um módulo com o Google para identificar os consumidores dentro do GESAM mesmo, e eles fizeram na Caerne um módulo de qualidade da água. Inclusive eu conversei lá com eles para eles disponibilizarem, para eles verem internamente aí se eles têm interesse em disponibilizar, que é uma pessoa só que fez tudo isso, é um módulo que está integrado lá com o GESAM, ele monitora, né, os pontos que tem que fazer a coleta, cada ponto você consegue monitorar no mapa, ele mostra os pontos de coleta no mapa também, tudo usando, eles estão usando lá o Google. E tem também os relatórios da qualidade da água, que mostra vermelho, onde teve algum problema. E ele tem os acompanhamentos de análise, ele consegue ver gráficos de resultados. Uma aplicação eu achei bastante bonita. E gera os relatórios já no padrão, né, exigido pelo Estado de qualidade da água. Inclusive, eles estão gerando impresso lá, e assim PDF, e eles gostariam de conversar com o Ministério sobre a possibilidade de fazer um web service, alguma coisa para o Estado os estados no Brasil estarem analisando isso aí de uma forma sem ter que mandar um relatório em PDF ou impresso. Também foram gerados, eu gerei alguns vídeos, se vocês quiserem essa apresentação, é só vocês entrarem aqui na comunidade do GESAM, em armazenagem de arquivos, e pedir para ordenar pela última modificação, e aí ele vai aparecer. Então essa apresentação ela já vai ser colocada agora, assim no final da reunião, já vai estar aqui na área de armazenagem de arquivos. Você pede para ordenar pela última modificação, vocês já vão encontrar ela. Da Caerne já foi dito, e também o que eu fiz, eu gerei 2 vídeos aqui, que eu vou mandar o link para vocês, porque eu vi que tem pessoas que não estão sabendo entrar no portal do software público. Então, um é como entrar no portal e outra é sobre o JIT. Eu vou mandar o link aí para vocês. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, alguém quer colocar mais alguma coisa, mas a gente pode encerrar. Da minha parte, ok. O Arthur pediu para o Tiago encaminhar a solicitar o que faltou na ata pelo portal. O Paulo Igor também está ok. A Elba também está ok. Consenso também está ok. O Marcelo também está ok. Então, eu agradeço aí a presença de todos e fica marcada a reunião para o próximo dia 14, terça-feira, em janeiro, aí o dia inteiro, das 9 às 17. E nós vamos passar os comunicados. Pode falar, João.
Só você me pedir para você passar o endereço, a sala, essas coisas, para me colocar lá na convocação. Tá ok. Tá bom, então. Tá? Tá bom. Um abraço Bom a dia todos pra e todos. obrigado. Bom dia a todos. E um bom Natal aí para todos. Amém. Até Tchau, tchau. mais.